Falando concretamente do jogo 2, que para mim é o mais importante, o que é que faltou? Faltou naqueles 2 penaltis que tivemos, um no pé do Hendrick e outro no pé do Lázaro, fazer golo. Foi a única coisa que faltou, foi isso, porque neste tipo de jogos, quando jogas com equipas do teu nível, que disputam pelos mesmos objetivos, é natural e normal que não vai haver tantas oportunidades flagrantes. E curiosamente nós tivemos, não foi uma, tivemos 2. Uma nos pés do Lázaro, que nem o goleiro está no golo, é um jogador do São Paulo, num momento de pressão forte nossa, e conseguimos, com uma bela pressão da nossa equipa coletiva, onde depois a pressão do Hendrick resultou na recuperação de bola, que endossou muito bem no Lázaro. E claro que nós sabemos que ninguém mais do que o Lázaro queria fazer golo do que ele, mas eu já falei isto várias vezes. Há golos que não se podem perder, este é um deles. A mesma coisa para o Hendrick, numa jogada muito boa do Veiga, que endossou no Lopes, que depois cruzou para o Hendrick, que demorou muito tempo a decidir. Mas acho que foi isso que faltou. O adversário também teve, na segunda parte, uma transição em que o Caleri meteu a bola no poste. Mas foi um jogo de equilíbrio, o que é normal quando joga. Pelo menos eu que tenho jogado várias vezes contra o São Paulo, ainda para mais aqui em casa deles, com o público deles. Na minha opinião, acho que foi um jogo de equilíbrio. Olha, o Veiga, igual a todos nós, não é uma máquina. Ele é um homem, um ser humano, que tem emoções, que tem sentimentos, que procura estar sempre na melhor forma, um profissional de mão cheia. Dias de folga ele vai recuperar, vai às vezes à noite ao CT fazer recuperação. Só que as expectativas em cima dele são tantas, não da minha parte, mas sobretudo da vossa, que ele tem que jogar sempre a top, tem que fazer sempre 10 golos. Vocês veem o que aconteceu este ano com o Haaland, não vou mais longe, se vocês quiserem uma comparação. O ano passado bateu todos os recordes, fez tudo, portanto a imprensa ela é agressiva, não é só no Brasil, é agressiva em todo lado. E este ano querem tornar um jogador vulgar, não é? Inclusive em alguns momentos que são filmados no treino ainda zoam com ele. E nós respeitamos muito o Veiga, eu respeito muito o Veiga, ele sabe o quanto nós acreditamos nele, ele sabe o quanto a equipa precisa dele, e ele, quando tiver que ficar de fora, vai ficar como ficou com o São Lourenço. Mas se eu entender que ele perdeu a forma dentro a jogar, e se eu entender que ele deve ganhar a forma a jogar, é assim que vai ser, porque eu é que sou o treinador, eu é que sei, eu é que os conheço. O Estevão é um exemplo para todos os nossos jogadores. A confiança é a base de tudo. Num desportista, num piloto de Fórmula 1, num piloto de MotoGP, a confiança num desportista é a base de tudo. Só que muitas vezes os jogadores, em função da pressão do jogo, em função de alguns telefonemas dos empresários, porque se jogares bem tu vais ser vendido e se jogares bem vais à seleção, eles às vezes esquecem-se daquilo que os trouxe até aqui, que é jogar bem, focar-se nas tarefas que são precisas para fazer, errar e passar para a próxima fase, ser atrevido e audaz, como é aquele moleque, e eu tenho que dizer isto. O Estevão é um exemplo para todos os nossos jogadores. Ele vai, ele erra, mas a seguir vai lá outra vez e acerta, e depois erra e acerta e nunca se esconde do jogo. Isso às vezes é que eu fico triste em alguns dos nossos jogadores, e que eu tenho que os desafiar, seja jogo em nossa casa, ou seja em casa do rival, eu não me posso esconder do jogo nunca. Boa, eu perdoo e não esqueço, mas não é o caso, porque quando um homem é homem, assume a sua responsabilidade, pede desculpa aonde errou, e aconteceu comigo várias vezes, e quando o fiz publicamente, pedi desculpa publicamente, mas primeiro filo via Facebook ou WhatsApp, olhos nos olhos. Eu sei que há muita gente perfeita aqui, nomeadamente no futebol, porque a forma com que criticam os treinadores e os jogadores e os dirigentes aqui no Brasil, parece que só o futebol é que precisa dessa exigência, mas eu acho que essa exigência é boa, porque nos ajuda a todos a melhorar. Eu gostava que ela fosse da mesma maneira, essa exigência que vocês têm para com esta atividade, que ela fosse alargada a todos os setores da sociedade brasileira, porque seguramente que seria melhor. Mas acho que nós estamos aqui todos, e eu também, para valorizar, como já te disse, quando fiz a entrevista com o Galeote, quando me contratou, eu disse-lhe várias vezes
não foi uma, foram 3 reuniões. Qual era a minha filosofia? A minha filosofia é exatamente essa, é valorizar os nossos jogadores, é ajudá-los a ser melhores, é valorizar o clube, é valorizar o futebol, e valorizar o futebol não só pela forma de jogar, mas também pelas atitudes. E acho que hoje foi uma atitude bonita. Somos rivais dentro do campo do São Paulo, e eu, se puder, vou ganhá-las todas. Respeito muito os nossos vizinhos, até porque só há um muro que nos separa. É fácil deles espreitar a nossa grama e nós espreitarmos a grama deles, mas eu acho que vou voltar aqui a repetir: o futebol brasileiro é de todos, não é só meu, ou não é só de São Paulo, ou não é só de Flamengo. E quando todos os presidentes pensarem primeiro no futebol como um todo e depois cada um lutar pelos seus interesses, seguramente que todos vamos sair valorizados. Mas acho que foi uma atitude bonita para parte do Belmonte, por um erro que teve no momento quente. Acontece com toda a gente, e ninguém tem que ficar chateado. Disse-lhe isso quando as desculpas são da forma que vocês viram, sinceras, honestas, à frente e nos olhos. Quem sou eu para julgar quem quer que seja? E disse-lhe a ele que, da minha parte, não tenho absolutamente nada, está mais que perdoado, e espero continuar a ter grandes disputas com o São Paulo, aqui em finais, seja onde for, porque é bom para todos, para mim, para o futebol brasileiro. Isso é que é o mais importante.